10h26. Nossa cidade, na Rádio Bandeirantes. E aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente cuida da nossa cidade, da sua cidade, trazendo a opinião, os pensamentos, os projetos, os planos, as críticas que têm os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em fevereiro, nós fizemos a primeira rodada aqui de conversa com os pré-candidatos e hoje a gente inicia essa segunda rodada, que vai culminar em agosto com o primeiro debate da televisão brasileira dos candidatos, aí sim, candidatos já à Prefeitura de São Paulo. Você sabe que essa é a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre o primeiro debate. Para começar hoje essa rodada, a gente está aqui com a Tabata Amaral, deputada federal Tabata Amaral do PSB. Bom dia, deputada. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Apenas o registro antes da gente iniciar a conversa com a deputada, que amanhã estará aqui também outro deputado federal, pré-candidato Guilherme Boulos. Na quarta-feira a gente tem a presença aqui da pré-candidata Marina Helena e na sexta-feira o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, atual prefeito Ricardo Nunes. Falar de Tabata Amaral, uma deputada federal em segundo mandato. Segundo mandato. A segunda mais votada no estado de São Paulo, só perde para a Carla Zambelli, 337 mil votos, se eu não me engano, que começou a sua formação ali política, começou a ter contato na Vila Missionária, onde ela nasceu, viveu durante a infância, depois estudou no colégio particular, o Colégio Etapa, e dali alçou voo para ter oportunidade de estudar numa das mais importantes universidades do mundo, a Universidade de Harvard, onde ela fez ciência política e astrofísica. Por que astrofísica? Tem muitas respostas, porque o universo é encantador, porque minha trajetória começou com a Olimpíada de Matemática, quando eu estava na escola pública ainda, porque eu tive professores que fizeram com que eu me encantasse com a matemática, com a ciência, porque eu sonhava em ser cientista lá atrás, até perder meu pai. Então, tem muitas respostas, mas a verdade é que hoje a astrofísica ela fica mais na vida pessoal do que na profissional. Bom, vamos começar então falando dessa vida profissional e desses desafios que a senhora pode ter pela frente caso eleita prefeita de São Paulo. E eu queria começar falando do centro de São Paulo. Há uma série de iniciativas que foram tomadas pela atual gestão, já vinham de algum tempo de outras gestões, na tentativa de se melhorar o centro de São Paulo. Há muito o que fazer ainda, a gente ainda sente que há muito o que fazer, mas eu queria que a senhora apontasse, por favor, quais são seus planos para o centro da cidade e o que a senhora apoia e vai continuar daquilo que já foi feito. Sabino, desde a nossa última conversa, uma das coisas que eu fiz foi sentar para conversar com todos os últimos ex-prefeitos, para entender o que eles tinham feito, o que tinha dado certo, quais eram os aprendizados. E o centro de São Paulo foi tema de todas as conversas. Então, inclusive, quando... E dia 1º de maio agora, a gente vai fazer o lançamento da construção do plano de governo. Quando eu comecei a montar esse time, eu fiz questão de trazer as melhores pessoas que já atuaram nas últimas gestões, que entendem dos desafios do centro de São Paulo, da Cracolândia. Então, só para dar alguns exemplos, trouxemos o Coronel Zé Roberto, trouxemos Luciana Temer, trouxemos Floriano Pêsaro, trouxemos Laura Miller, todos eles com muita atuação na região central, de gestões do PT ao PSDB, comprometidos com uma mudança. E aí o primeiro aprendizado que ficou é da importância da gente não apostar em uma solução única, respeitar a complexidade e entender que muita coisa vai ter que acontecer ao mesmo tempo. Desde uma atuação forte em segurança pública, o nosso coordenador de segurança, Leandro Piquet, ele vem levantando muito uma bandeira de que existe uma economia do crime, quando a gente fala da Cracolândia. Se você não entender que a pessoa consegue o dinheiro, muitas vezes por um mecanismo ilegal de um reciclável, e compra a droga de forma mais barata ali, se você não desmontar essa economia do crime, a gente não começa a entender a situação. Tem uma questão de saúde. A gente tem hoje 1.542 leitos de psiquiatria na cidade, é muito pouco. Então a gente trouxe também o Dr. Jair Ribeiro, que tem muita experiência, doutor Jair, para poder nos ajudar. Como é que a gente dobra a capacidade do sistema de saúde mental, da nossa RAPS, como é que a gente dá acolhimento para quem está lá já há tanto tempo. E aí também tem um componente de assistência, que é uma pauta que a Luciana Temer levanta muito. Tem uma porta giratória.
Se a gente tira a pessoa da rua, dá acolhimento, mas não cria um outro vínculo para além da rua, família, assistência, emprego, moradia, a pessoa quando sai do tratamento volta para a rua. É claro que eu simplifiquei aqui, mas o que eu diria é uma abordagem multissetorial. Aprender com o que já foi feito bem, fazer isso de forma coordenada, e aí tem um outro capítulo que a gente pode abrir depois, que é dar uma nova cara para o centro de São Paulo. Esse tanto de imóvel que está abandonado, a gente tem toda uma vocação na região para a área de tecnologia que não é explorada. Então essas abordagens que já foram tentadas separadamente, mas também a gente entender todo o potencial do centro da cidade. Mas ainda sobre o centro, candidata ou pré-candidata, o fato é que várias iniciativas foram tomadas e elas têm um processo de maturação. Então, eu queria que a senhora apontasse dessas iniciativas que já foram tomadas, quais a senhora apoia, quais a senhora vai dar continuidade. Porque tem aquele velho problema de troca o prefeito, muda tudo, começa tudo de novo. Quais são essas iniciativas que a senhora gosta, por favor? Só voltando um ponto, eu fiz questão de nomear as pessoas que estão me ajudando na construção do plano de governo, que estão liderando, e dizer que sim, elas são de gestões anteriores, que a gente não parte do zero, porque não vai ser o nosso perfil chegar e mudar o nome de tudo e começar tudo do zero, porque a gente não tem tempo, a gente tem pressa. Então, quando eu trago alguém que esteve na gestão do Kassab, do Serra, do Haddad, é para dizer, a gente vai continuar o que já foi feito de bom. E aí, destacando só alguns exemplos, existe da época do Haddad, e isso prosseguiu com o Bruno, um foco na questão da saúde mental. Entender que tem gente doente que precisa de tratamento e que é a ciência que tem que nos dizer qual é o melhor tratamento. Tem um debate nas... Pode até, eventualmente, ser internação compulsória. Pode, mas quem decide é o médico, não é o político. Essa talvez seja a minha diferença aqui. Existe um padrão internacional que a gente vai seguir que determina a partir de que grau a gente tem um comprometimento do córtex pré-frontal. O que é isso? A partir de que grau aquela pessoa que está doente não decide mais sobre si, mas não é o político para fazer palanque que decide, é o médico. Então, quando a gente traz o Dr. Jair, quando a gente olha para o que foi feito do Haddad, lá com braços abertos até o Bruno Covas, é para dizer a ciência que vai nos guiar aqui. Quando a gente olha para todo o trabalho que o Coronel Zé Roberto já liderou, todo o trabalho que o Piquet também conhece de muito perto para entender essa economia do crime, é porque outras gestões já tentaram também fazer isso. Enquanto o crack for mais barato na Cracolândia, enquanto você tiver o dinheiro circulando, a Cracolândia, infelizmente, vai estar ali. Então, acho que é ter muita honestidade com as pessoas e dizer, não é que não fizeram nada certo até aqui. Não é que o negócio é fácil de resolver. A gente vai pegar os melhores da academia, como a professora Laura Miller do INSPER, a quem já esteve na gestão, e tentar colocar tudo isso junto. E não você apostar em uma bala de prata, porque se você ataca a segurança, mas deixa a saúde solta, vai ter doente lá. Se você ataca a saúde do bom forma, se você está acolhendo as pessoas, mas elas saem e elas não têm para onde ir e elas voltam para a rua, todo o trabalho é jogado no lixo. Até na esteira, ainda falando... Importante, que ela disse, a pré-candidata, Lupato, que erros e acertos já aconteceram ali. Então, que ela vai dar continuidade àquilo que ela considera os acertos. Perfeito. Desculpa, e tranquilo, na esteira até do que a gente conversava agora sobre o centro, nós recentemente, deputada, apresentamos um Manhã Bandeirantes, um programa do Pátio do Colégio, lá no centro. E aí nós tivemos oportunidade de conversar com muitas pessoas que passam por ali todos os dias e também recebemos relatos de centenas de ouvintes que também frequentam muito o centro da capital paulista. E além dos usuários de droga, além das questões de segurança, um dos pontos que foi trazido a nós, que ainda assusta muito as pessoas, são os moradores de rua, as pessoas em situação de rua que ali estão. Isso não é exclusivo só do centro, acho que ali só em um volume um pouco maior. O que a senhora pensa que precisa ser feito para reduzir o número de moradores de rua na capital paulista? A estimativa é que a gente tem hoje 50 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Então é um número que ele é muito impactante, que mostra que a gente perdeu a mão da situação, mas eu acho que ele também fala, numa cidade de 12 milhões de habitantes, que esse é um problema resolvível. Que não é também que a gente não tem conta, no contexto que a gente tem hoje na cidade de São Paulo, de resolver. E aí vou voltar de novo também para as nossas referências. O principal aprendizado que eu ouço delas é preciso entender que são 50 mil histórias. Essa não é a resposta que dá voto, essa não é a resposta que viraliza no Twitter,
Mas nós temos inúmeras razões que fazem com que as pessoas cheguem na rua. Quem está ali porque está ali há pouco tempo, com a família inteira, porque perdeu o emprego, porque foi despejado, você tem que atacar a primeira questão da empregabilidade da moradia. Quem está ali há mais de 10 anos, porque é dependente químico, porque sofreu um abuso, porque tem um transtorno mental, não adianta você olhar para emprego e também para moradia, se a questão da saúde mental não é tratada. Então, inclusive, essa abordagem que a gente, e acho que está aí a inovação, que é colocar tudo isso junto, dialogando entre si, ela também faz sentido para quando a gente fala da população em situação de rua. Vai ter casos em que a moradia tem que vir primeiro. Vai ter casos em que a renda e o trabalho vai ser a solução. Ou até uma requalificação, você apostar no ensino técnico. Mas quem está lá já há muitas décadas tá, em grande parte, por questões de saúde mental que nunca foram enfrentadas. Porque a gente tem uma sociedade que acha que depressão é mimimi, que acha que dependência química depende da força de vontade da pessoa. Eu sou hoje, inclusive, a fundadora e a presidente da primeira bancada da saúde mental do Congresso, e eu comecei esse trabalho lá atrás porque eu perdi meu pai para o crack quando eu tinha 18 anos de idade. E eu perdi meu pai, sobretudo, para o preconceito, para o tabu de uma pessoa que nunca teve uma vaga no público, que não foi diagnosticada precocemente e que sempre foi tratada como alguém que não queria nada com nada, para colocar de forma bem branda. Então, só para dizer que são muitas questões, mas tem uma questão forte de saúde mental que a gente vai ter que aprender como sociedade a olhar. E não é só no centro de São Paulo, não. O problema de álcool e outras drogas é um problema de 10% das famílias brasileiras. A gente viu na pandemia ansiedade, depressão, com seus sintomas presentes na maioria dos estudantes da rede estadual, e a gente vai ter que aprender a falar sobre isso. E um assunto que perpassa tudo, absolutamente tudo, é a questão da educação, né? 100%. E é um assunto que a senhora se debruça também. Eu queria entender o seguinte: hoje há uma experiência muito interessante na área da saúde de organizações sociais, OSs, que administram grandes hospitais com muito sucesso, né? São muito respeitadas, têm muita credibilidade. A senhora acha que esse é um instrumento que pode ser utilizado também na área da educação, a gente ter organizações sociais administrando escolas públicas? Só um registro sobre as OSs na saúde, de fato elas contribuem muito para a qualidade da saúde aqui em São Paulo. E o comentário que eu sempre falo, quando eu falo de PPPs, concessões, parcerias, é que elas por si só não são ruins nem boas. Depende do contrato, depende da fiscalização. Então, acredito eu que a esmagadora maioria dessas OSs fazem um trabalho sério e toda vez que a gente tiver alguma denúncia, alguma coisa equivocada, a gente tem que ir fazer uma mudança de contrato e não tratar as coisas como time de torcida, e realmente caso a caso. Quando a gente fala da educação, que é a minha área de atuação principal, eu vejo que a gente tem já um trabalho muito grande com as parceiras na primeira infância. A gente só conseguiu levar o acesso à creche por conta delas. E é claro que tem denúncia de aluguel que é muito caro. É claro que tem denúncia de creche que fica sem feijão, como a gente já atuou. Mas é importante entender que onde tiver algo errado, a gente vai fiscalizar, a gente vai para cima, mas que as parceiras devem ser valorizadas. Pensando em outras áreas da educação, quando a gente fala da parte pedagógica, que é a mais importante, eu acredito na educação pública. E essa sempre vai ser minha defesa e dá para fazer muito melhor do que o que a gente tem hoje. E aí tem áreas que são, entre aspas, mais periféricas, em que a gente pode olhar para o que Belo Horizonte fez, por exemplo, e pensar por que a gente não pode ter aqui um parceiro do privado ajudando a gente com a gestão do entorno. Só para trazer, por que a diretora da escola tem que estar preocupada com o matagal que está alto, com o muro que está pichado, sabe? Às vezes com uma porta de um banheiro que quebra. Por que a gente não pode liberar o tempo dela e dos professores para fazer o que é mais importante, que é preparar uma boa aula, que é alfabetizar suas crianças? Então, vai ser sempre essa a minha postura. Não é achar que privado é sempre bom ou é sempre ruim, mas é entender qual é o papel que cada um pode ter. E aí só um comentário, porque eu não posso perder essa oportunidade. A gente hoje tem um problema grave na rede municipal de São Paulo, que é não alfabetizar. De cada 100 crianças que a gente tem na nossa rede municipal aqui em São Paulo, 61, mais da metade, 60%, estão passando de ano sem saber ler e escrever. Então, só para dizer que, para mim, esse é um dos grandes problemas da nossa educação aqui. Eu acho que a senhora não tinha falado isso ainda, então a ideia é, além de ter a possibilidade de ter as organizações sociais, sim, desde que com um contrato adequado, ajudando na gestão das escolas municipais, mas ter também
entidades privadas ajudando na zeladoria no entorno das escolas para gerar um ambiente melhor para os alunos, é isso? Isso é algo que a gente vai estudar. Minha resposta é mais no sentido de dizer que quando a gente fala de educação, pedagogia, conteúdo, o que eu defendo, o que eu sei que funciona, meus princípios, é uma educação 100% de qualidade, é uma educação 100% pública. Agora, eu acho sim que em toda área a gente tem que sentar, estudar e se perguntar, será que aqui o privado pode ajudar? Será que aqui o privado faz bem feito? E uma coisa que em diferentes áreas o privado tende a fazer de forma mais eficiente do que a gente, é toda essa parte mais de administrar o local, por exemplo. Então, tanto é que a gente usa isso na cidade. A gente tem experiências aqui de parques que são bem administrados, tem outros que não tanto, mas é menos desse lugar dogmático, de sou contra ou a favor sem saber do que eu estou falando, e mais da gente se perguntar, para além do pedagógico, então, ou para além da qualidade da saúde, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode fazer inovação. Deputada, a senhora falava sobre o analfabetismo aqui na cidade de São Paulo e o Grupo Bandeirantes de Comunicação todos os anos realiza o Prêmio Band Cidades Excelentes, que é norteado por um índice, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, em parceria também com o grupo. E na educação, para São Paulo, há um número bastante assustador até, de que a taxa de abandono nos anos iniciais do ensino fundamental na cidade de São Paulo é de 0,60%, muito maior do que a média estadual e também nacional. E isso acaba levando também a 3,18% da população de jovens e adultos com mais de 15 anos que não sabem ler e nem escrever. O que a gente pode fazer para, nos anos iniciais ainda, para que crianças não deixem a escola? Vitor, eu conheço esse índice, a gente está inclusive utilizando ele para olhar para quem está fazendo bem feito Brasil afora e aprender com essas pessoas. E aí eu vou te responder de trás para frente. Falando um pouquinho do meu trabalho no Congresso como deputada federal, boa parte dos projetos que eu apresentei e aprovei foi para responder a coisas concretas como essa. Então, ter absorvente na escola. É porque tinha menina que perdia a aula por falta de absorvente e foi uma luta grande. A poupança ensino médio, pé de meia, que hoje está impactando 2,5 milhões de jovens, é aquele R$200 por mês para ajudar com o custo da casa. É aquele R$1.000 de incentivo financeiro que a gente vai depositando numa poupança. Eu apresentei esse projeto porque um dos grandes problemas da educação brasileira é a evasão, o abandono escolar. E a gente precisa criar mecanismos, incentivos para esse jovem não ter que escolher entre um prato de comida e a sua educação. Outra coisa que eu atuei, vacina dos professores na educação. Porque aula online não existiu na favela. E a gente perdeu muita gente durante a pandemia que simplesmente não conseguiu estudar. Então, te falando um pouco do que eu fiz, fui relatora da Lei de Conectividade, do marco do ensino técnico, para a gente fazer uma educação que faça sentido para quem está no meio da favela, para quem mora em uma ocupação, para quem não tem acesso a essas coisas que a gente vê. O menino que está com a mesa, com o computador, isso é para poucos. Então, acho que esse é um ponto. E aí, falando do comecinho, que eu brinquei que ia fazer de trás para frente, quando a gente fala aqui da prefeitura, investir em primeira infância de verdade é uma forma muito interessante da gente segurar esse jovem na escola. O que é isso? A mulher está grávida, a gente começa um acompanhamento com ela e com o pai. Às vezes, pode parecer um pouco loucura, mas é um curso para o pai aprender como que ele pode ser mais presente, como que ele pode participar da primeira infância. É uma mãe saber que abraçar o seu filho é importante para o seu desenvolvimento, que fazer as consultas certinhos, que acompanhar a nutrição, e tudo isso a gente pode fazer por WhatsApp. Inclusive, utilizando o que já existe de saúde da família, você está próximo nesses primeiros dias. E aí, quando a gente fala de alfabetização também, como é que uma criança vai ficar incentivada se ela passa do 2º ano sem saber ler e escrever e ela não entende nada do que estão falando? A aula de biologia, a aula de história é tudo chinês para uma criança que não foi alfabetizada. E a falta da alfabetização também acarreta muito nesse abandono escolar que você descrevia. Nós estamos conversando hoje nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo com a deputada federal Tabata Amaral. Falamos aqui do centro de São Paulo, falamos bastante da educação. Eu queria tocar na questão mobilidade com a senhora. A gente tem visto aí uma operação do Ministério Público bastante intensa, investigando o envolvimento do crime organizado com o sistema, ou parcialmente com o sistema de ônibus de São Paulo.
O que a senhora mudaria hoje no sistema de ônibus de São Paulo? A senhora faria uma nova licitação? A senhora combateria de que forma o envolvimento do crime organizado no meio do transporte coletivo? Essa talvez seja das perguntas mais importantes agora. Infelizmente, nós que crescemos, somos daqui de São Paulo, a gente sempre ouviu coisas estranhas em relação à relação do crime organizado com alguns serviços públicos, mas essa é a primeira vez que a gente tem uma operação desse tamanho, com tantos órgãos envolvidos, dizendo, tá aqui, por A mais B. Essa empresa, obviamente, eles vão poder se defender, mas ao que tudo indica, tá lavando dinheiro do crime organizado no transporte público de São Paulo. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu tive acesso a isso de concreto que a gente tem, foi pedir o envolvimento da Polícia Federal, porque tráfico de drogas é um crime de nível federal. Também venho dizendo, e se for prefeita, farei isso, se Deus quiser, a gente rever esses contratos. É um absurdo você ficar inerte diante disso. Inclusive, uma atuação que eu já tive foi porque o prefeito ele tinha escolhido, sem nenhum critério, sem nenhuma transparência, a questão do aquático da represa Billings. Tinha entregue todo esse processo para uma das empresas acusadas de envolvimento com crime, que é a Transwolf. A gente questionou, entrou no tribunal e o prefeito voltou atrás. Então, a primeira coisa é cortar a relação com essas empresas, garantir que esses processos estão acontecendo, que vão ser investigados, e aí fazer um debate de qualidade, que a gente não tem aqui na cidade de São Paulo. A gente aqui em São Paulo sofre com trânsito, não é de uma cidade não, é de 39 cidades da região metropolitana. E aí, a gente tem grandes nomes que estão nos guiando. Jurandir, Aveleda, Renata Falzoni. Uma das coisas que eles trazem tem que encarar a região metropolitana. Se a gente ficar legislando, cuidando aqui só de São Paulo, a gente vai sofrer com o que acontece no ABC se isso não for integrado. A segunda coisa, ter uma conversa bem feita com CPTM, metrô, trem, porque hoje as linhas elas não se conversam. Você pega a Rebouças, tem linha de metrô e de ônibus, mas você pega alguns bolsões, não tem nada. Uma pauta que a Renata Falzoni traz. E não é integrar só melhor o metrô, trem, ônibus, não. É a gente integrar com ciclofaixa, por exemplo. Você tem ciclofaixa que vai de lugar nenhum para nenhum outro lugar também, e não as ciclofaixas que levem as pessoas para os terminais de ônibus, de metrô. Então, olhar para a região metropolitana, você redesenhar essas linhas, integrar melhor as coisas. Mas o tarifa zero para a senhora é apenas demagogia ou efetivamente a gente pode caminhar por um projeto de tarifa zero em São Paulo? Hoje, para mim, falar de tarifa zero é demagogia. Eu acho que lá na frente é o futuro. Agora, hoje, a gente já coloca 10 bilhões de reais num sistema de transporte com acusações gravíssimas de relação com crime organizado. Obviamente, são algumas empresas, mas são empresas relevantes. A gente já tem um transporte que não funciona, que quebra, que não chega no horário, que não é confiável. E como é que a gente vai colocar mais 10 bilhões nesse sistema que não está racionalizado, não está resolvido, sendo que para investimento no todo a gente tem 13 na cidade? Não vai sobrar nada para outras áreas. Então, nesse sentido, eu discordo bastante dos meus adversários, tanto do Nunes quanto do Boulos. Eu acho que, primeiro, a gente tem que trazer ética para esse sistema, averiguar essas investigações, punir, tirar aquelas que estão sendo acusadas e punidas, e aí ter um compromisso com as pessoas de qualidade. De falar, a gente tem que ter um sistema de transporte público seguro, que chega no horário e que é mais rápido do que você andar de carro. É básico, é você colocar aqui no seu celular e o GPS do ônibus funcionar. Você está dizendo que ele vai passar às 6 e 7 da manhã, às 6 e 7 da manhã ele tem que estar no ponto de ônibus. Então é esse meu compromisso com as pessoas, não é com uma pauta demagógica que a gente não tem condições de fazer hoje, mas sim com a qualidade do sistema de transporte. Então é nisso que a senhora aposta. Eu já ouvi mais de uma vez a senhora dizendo que vai, se eleita, reduzir o tempo de deslocamento da população paulistana. É dessa forma. Exato. O meu compromisso com as pessoas vai ser mais rápido, você pode até querer ir de carro, mas vai ser mais rápido se você for de transporte público. Hoje tem trechos da cidade que é mais rápido você ir a pé. Você pega a Avenida Santo Amaro, eu tenho uma amiga, Ana, mora no Jardim Luso, na Zona Sul de São Paulo, no Jardim São Luís, perdão. Para ela, é mais rápido você descer do ônibus e ir andando. Que cidade é essa que a gente tem? Que os trabalhadores têm que ir andando porque não conseguem chegar de ônibus. Candidata, a senhora tem 30 anos de idade. Hoje se fala muito em etarismo, né? Mas também pode haver esse preconceito ao contrário, né? Esse preconceito pela sua idade. A senhora já ouviu esse tipo de crítica à sua idade, à falta de experiência para dirigir uma cidade como São Paulo? A senhora se sente preparada para dirigir pelos desafios? Por exemplo, nós falamos de ônibus.
Ônibus tem tudo a ver com Câmara Municipal de São Paulo, onde a senhora vai precisar de maioria. Né? Há vários vereadores ali ligados de alguma forma com o sistema de ônibus de São Paulo. E a senhora vai ter que ter um braço de ferro ali com a Câmara Municipal. Como é que a senhora vai enfrentar isso? Sabino, quando o povo não tem o que falar, inventa, né? Então eu ouço comentários sobre a minha idade umas 100 vezes por dia, vamos colocar assim. Mas acho que a minha resposta tem que partir de um lugar muito humilde de saber que absolutamente ninguém, sozinho, pudesse ter 200 anos de idade, estaria pronto sozinho para cuidar de São Paulo. Então, quando eu reforço tanto de falar, ó, vejam quem é o meu time. Na saúde, doutor Saldiva, doutora Ludmila Já, na educação, Cláudia Coxim, vejam qual é o meu time. Porque ninguém toca sozinho. O problema é que a gente entrega uma carta branca para as pessoas e aí a gente vê essas acusações horríveis de envolvimento do crime organizado com a política e a gente não vai atrás de saber quem está do lado, quem está por trás desse projeto, quem que apoia essa pessoa, como é que chegou lá, como é que financia essa pré-campanha. Aliás, vários dos nomes que a senhora fala e citou aqui hoje na entrevista são nomes que foram historicamente ligados ao PSDB, né? A senhora foi cogitada, inclusive, para ser a vice de Bruno Covas. O seu nome foi cogitado e eu sei que a senhora teve conversas que acabaram não evoluindo por N motivos, mas teve conversa até com Bruno Covas para ser vice dele. A senhora se sente identificada com aquele antigo PSDB como uma sucessora daquele PSDB social-democrata? Sabino, eu brinco muito com o senador Zé Aníbal. Mesmo se eu não quisesse falar com vocês, a vida ia me forçar, porque o PSDB tem esse mérito de ter congregado, de ter juntado alguns dos melhores quadros que nossa cidade de São Paulo tem. E quando a gente fala da minha visão de mundo, de você conciliar social com fiscal, você pegar as boas ideias de um lado e de outro, tem muito a ver com o PSDB histórico. Então não é à toa que essa conversa está acontecendo, e até num cenário em que coligações partidárias são construídas com base em dinheiro sujo, a gente tem uma construção com o PSDB que é com base em planos de governo. O que a gente sonha para a cidade de São Paulo? Então, é claro que essas conversas vão até julho, mas eu fiz sim um convite para o PSDB estar na vice, estar na coligação, e eu acho que nesse mundo tão dividido, em que a gente olha tão pouco para a questão técnica, para a questão das soluções, acho que faz muito sentido a gente caminhar com o PSDB. Caminha para o jornalista José Luiz da Atena ser seu vice? Eu até brincava aqui mais cedo, se depender de mim e do PSDB, sim. Mas aí o Datena precisa também tomar a decisão, mas o convite está feito. E essa seria também a primeira experiência da senhora no Executivo, que decidiu, por ainda muito jovem, com 22 anos, né, se candidatar e se eleger a deputada federal no Legislativo e já nacional. A senhora acha que pode ser um desafio da campanha também ser pouco reconhecida na cidade de São Paulo por não ter essa ligação tão próxima à política local? Veja, eu sou nascida, criada, moradora de São Paulo, filha de 2 nordestinos, uma baiana, um paraibano, uma diarista e um cobrador de ônibus. Tem poucas coisas tão paulistas ou paulistanas como essas que eu carrego. Então, em relação à cidade de São Paulo, não tenho o menor receio. Agora, eu tenho um trabalho para mostrar. E eu acho que isso tem que ser comparado. Eu estou há 5 anos e meio no Congresso Nacional. Tenho adversários que estão há 1 ano e pouco no Congresso, outro que teve uma atuação como vereador bastante tímida e está agora à frente da prefeitura. E eu não tenho receio de ser comparada ao que cada um fez no mandato, não. E eu reforço muito o que eu fiz como deputada federal. Pé de meia, 2,5 milhões de jovens recebendo esse dinheiro para não desistir dos estudos, absorvente nas escolas, ensino técnico, lei de conectividade e por aí vai. Porque acho que a gente também tem que ser comparado com o que a gente fez em cada lugar que a gente passou e também quem está do nosso lado. E quando eu trago esse time e falo, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin está com a gente nesse projeto. Opa, me deu gancho aí. Então fale. Eu ia falar só do Márcio França também, que é alguém que me honra muito. Conclua, por favor. Não, ia só dizer que a gente tem um timaço. É um time de ministeriáveis. E um time de gente graúda, séria, que está há décadas trabalhando por São Paulo e que vira e diz, esse é o melhor projeto. Pois é, mas a senhora falou, tem o vice-presidente da República do meu lado, tem um ministro de Estado e o PSB como um todo está no governo Lula. O Lula tem um outro candidato em São Paulo, Guilherme Boulos. Isso gera algum tipo de constrangimento na senhora de ter que dividir aqui? O próprio presidente Lula já disse em reunião ministerial assim, gostaria que estivéssemos todos juntos, não gostaria que estivéssemos divididos, não. Mas infelizmente não vai ser o caso. Para a gente não existe nenhum constrangimento. O PSB é um partido histórico de décadas
é um partido com posicionamentos muito claros e corajosos e que tem, sim, muito respeito pelo PT, mas que é muito diferente do PT também. E eu acho muito importante que o PSB trilhe seu próprio caminho. Inclusive, o PSB, nessa eleição, vai se destacar. Podem escrever isso. Porque a gente vê partidos mais antigos não conseguindo apresentar candidaturas nas capitais e o PSB vem com um time de candidatos, inclusive jovens, com uma visão de mundo bem interessante. Então, o PSB está trilhando sua trajetória. Isso é visto com muita naturalidade pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro Márcio França. E a gente até faz uma provocação. Já faz quase 2 anos que a última eleição passou, a eleição nacional. A gente quer falar da cidade, quer falar do município, e a eleição nacional a gente volta a discutir ela daqui 2 anos. Agora, deputada, durante a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, a gente já falou de Boulos, já falou de Ricardo Nunes, já falou de Lula, só faltou falar de Bolsonaro para uma tendência das eleições municipais de polarização. Nós vivemos no Brasil hoje um cenário político completamente polarizado. E enquanto eu estudava para essa entrevista, conversando com algumas pessoas, uma das perguntas que mais me fizeram é: tá, mas para que banda toca Tabata Amaral? Em que ponto desse cenário político atual a senhora se encaixa? Numa régua política, onde fica a Tabata Amaral? Tabata Amaral você pode chamar de centro-esquerda, de social-democracia, de juntar o social com o fiscal. Mas você pode resumir tudo isso dizendo que eu tenho muita clareza dos meus valores democráticos, inclusive quando é do outro lado. Eu sou alguém que se posiciona contra a Venezuela, contra o que acontece na Rússia, o que acontece na Nicarágua e meu partido também. A gente não critica a ditadura só de direita, não. É de direita e de esquerda porque a gente quer democracia, independente da coloração partidária. Agora, eu não sou uma pessoa estreita. Se a melhor solução, quem está me apontando é uma pessoa de direita, eu vou conversar com ela. E que história é essa que quem é progressista não pode fazer combate à corrupção? Não pode ter um plano efetivo para a segurança pública, não pode gostar de Estado eficiente, não pode ter responsabilidade fiscal. É só que a gente está vivendo um momento de tanta divisão e de uma forma tão estúpida que a gente às vezes acha, não, mas ela defende social, então ela não pode falar de segurança pública. Ou ela defende desenvolvimento econômico, ela não pode falar da pauta ambiental. Eu quero falar de tudo isso e tem muita gente querendo também. Voltar, a gente está caminhando para o encerramento do nosso tempo aqui com a pré-candidata Tabata Amaral, mas eu queria voltar com o tema PSDB, que deve estar na coligação com o PSB, ao que tudo indica, e dizer que o PSDB, segundo os jornais, teria colocado 2 condicionantes para apoiá-la, né? Primeiro, que a senhora não apoie Guilherme Boulos no segundo turno, e segundo, que em 2026 os partidos estejam juntos novamente e não necessariamente numa chapa lulista. São condicionantes que a senhora recebe com simpatia, ou a senhora acha que estão colocando a faca no pescoço? A senhora gosta desse tipo de sugestão? Sabino, inclusive o senador Zé Aníbal, que é presidente municipal do PSDB aqui em São Paulo, já falou também, isso não é verdade. Isso, não houve uma conversa em que essas condicionantes foram colocadas. Inclusive, nós teremos uma próxima conversa nos próximos dias e, ao que tudo indica, muito mais focado em plano de governo, no que a gente quer para São Paulo, do que na próxima eleição. Agora, uma coisa que eu acho importante também eu responder é: eu trabalho para estar no segundo turno. Eu fui convidada pelos meus adversários, os 2, inúmeras vezes, para sentar, fazer um acordo. Eu falei, não, senhores. A senhora foi convidada? Fui convidada e falei que não iria. Porque eu acho que é um desrespeito para a população de São Paulo essa história de joguinho combinado. Essa história de vota em mim para depois eu votar no outro. Não é. O PSB, se Deus quiser, junto com o PSDB, vai construir o seu próprio projeto. Não é para servir de linha acessória nem pro Nunes, nem pro Boulos. Então, só aproveitando a oportunidade, a deixa para esclarecer isso, mas essas condicionantes não foram trazidas. Agora, as últimas pesquisas, e todas elas publicadas até então, mostram em um empate técnico o Nunes um pouco à frente ou o Boulos um pouco à frente, a senhora sempre em terceiro lugar. Crescendo. Crescendo, mas ainda com uma diferença que é bastante grande em relação a esses outros 2 candidatos. Pelo discurso que a senhora trouxe, eu vejo que é literalmente a mesma ideia de ser uma terceira via. E a terceira via, na última campanha nacional, a gente viu que teve muita dificuldade de eu tô aqui me crescer segurando. depois de um teto. Eu quero saber como que a senhora vai fazer para na campanha crescer de vez. Primeiro, eu não sou terceira via porque a gente não vai chegar em terceiro lugar. Segundo, eu tenho um desafio de ser desconhecida ainda. Eu tô disputando contra o prefeito atual, que tem toda a máquina,
e uma pessoa que já foi candidata a prefeita e a presidente da República. Então, é com muita humildade que eu estou me apresentando às pessoas, apresentando o nosso time, apresentando a minha trajetória. Agora a gente está crescendo. Eu larguei lá atrás, na melhor pesquisa, com 6%. Hoje a gente tem sólidos 10% em todas as pesquisas, inclusive em uma que saiu semana passada, quando você coloca apenas Boulos, Nunes e Tabata, 16%. Então deixa eu me apresentar, deixa as pessoas fazerem sua escolha. Temos 5 meses, 1 semana e 6 dias para as eleições no primeiro turno. Ou seja, a ideia é se tornar conhecida durante a campanha. É dizer para as pessoas que elas têm alternativa, que elas não precisam ficar nessa história da última eleição nacional, que elas têm que falar de São Paulo se elas quiserem. É fato que é muito cedo mesmo, a gente está muito longe das eleições, mas é bom que a gente vá acompanhando o que pensam os pré-candidatos e depois os candidatos. A pré-candidata Tabata Amaral não tomou nem o cafezinho aqui. É porque foram muitas perguntas. A gente fazia pergunta uma atrás da outra, ela não tomou nem o cafezinho. Mas soube também que a senhora já vai almoçar por aqui. Perguntou, me diga se é verdade. Perguntou, tem um lugar para esquentar a marmita aí que depois eu vou para outro compromisso. Dieta balanceada? É isso mesmo? De pertinho a vida é menos glamurosa. Não é nem dieta não, é porque eu vou para uma palestra, aí eu tinha pedido para usar o micro-ondas. Por favor, lógico. Tem Mas restaurante aqui 7 também, se a senhora Não, quiser. mas a marmita é sempre Meu amigo, mais eu não consigo sadia. parar para almoçar não, eu como só a marmita mesmo, no meio das reuniões. É A senhora sempre é mais agitada sempre assim? Só um pouquinho, mas tá tudo bem. O povo lá em Brasília Eu tenho muita assustou? energia. Eu brinco que meus colegas às vezes são um pouquinho sensíveis. Aí quando você chega e vai pra cima, eles dão uma assustada, mas tá tudo bem. Olha, eu queria agradecer a participação da pré-candidata Tabata Amaral, dizer que nós, como é tradição já no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós a esperamos no primeiro debate que vai acontecer em agosto, entre aí sim os candidatos, e a senhora vai ter novas oportunidades com certeza de colocar suas ideias. Muito obrigado, boa sorte. Contem comigo, obrigada a todos que nos acompanharam e uma ótima semana pra gente. Obrigada pelo convite. Boa semana. Rede Bandeirantes de Rádio.